Art. 33. O pedido de cadastramento far-se-á por requerimento dirigido ao presidente do Conselho Regional de Psicologia competente, ficando a critério de cada Conselho Regional a definição dos documentos necessários ao cadastramento. Parágrafo 1º. Indeferido o pedido de cadastramento, cabe o pedido de reconsideração ao próprio Conselho Regional de Psicologia, no prazo de 30 dias, a contar da notificação da decisão. Parágrafo 2º. Mantida a decisão pelo Conselho Regional de Psicologia, caberá recurso ao Conselho Federal de Psicologia, no prazo de 30 dias, a contar da notificação da decisão. Art. 34. As entidades cadastradas nos Conselhos Regionais de Psicologia estarão dispensadas do pagamento de anuidades, taxas ou outros emolumentos. Art. 35. O cadastramento somente será concedido se e declarar que garante, aos psicólogos que nela trabalhem, ampla liberdade na utilização de suas técnicas e que obedece aos demais princípios estabelecidos no Código de Ética Profissional do Psicólogo. E houver a indicação de profissional legalmente habilitado perante o Conselho Regional de Psicologia competente para exercer a função de responsável técnico pelo serviço de psicologia prestado a terceiros pela pessoa jurídica. Capítulo 4 dos responsáveis técnicos, inspeção e cancelamento de registro ou cadastro de pessoa jurídica. Art. 36. As pessoas jurídicas registradas ou cadastradas deverão ter pelo menos um responsável técnico por agência, filial ou sucursal. Parágrafo 1º. Entende-se como responsável técnico aquele psicólogo que se responsabiliza perante o Conselho Regional de Psicologia para atuar como tal, obrigando-se a e acompanhar os serviços prestados e zelar pelo cumprimento das disposições legais e éticas, pela qualidade dos serviços e pela guarda do material utilizado, adequação física e qualidade do ambiente de trabalho utilizado, e comunicar ao Conselho Regional o seu desligamento da função ou o seu afastamento da pessoa jurídica. Parágrafo 2º. Excluem-se da responsabilidade técnica os deveres éticos individuais, desde que se prove não ter havido negligência na sua função. Art. 37. A pessoa jurídica registrada ou cadastrada, quando da substituição do responsável técnico, fique obrigada a fazer a devida comunicação ao Conselho Regional de Psicologia no prazo máximo de 30 dias, a contar do desligamento do responsável anterior. Parágrafo único. A pessoa jurídica fica proibida de executar serviços enquanto não promover a substituição do responsável técnico. Art. 38. A pessoa jurídica registrada ou cadastrada deverá encaminhar documento comprobatório ao Conselho Regional de Psicologia de qualquer alteração de seus atos constitutivos. Parágrafo único. Caso a alteração de ato constitutivo implique em alteração de alvará, CNPJ ou outro documento, estes também deverão ser encaminhados. Art. 39. Haverá inspeção nas instalações da pessoa jurídica, as quais deverão estar de acordo com as normas e exigências impostas às atividades dessa natureza, contidas em resoluções do CFP, especialmente no MUNORF no Código de Ética, e legislação em vigor referente à espécie. Parágrafo 1º. A primeira inspeção será realizada pelo Conselho Regional de Psicologia competente, em até 90 dias, a contar do registro ou cadastramento. Parágrafo 2º. As despesas da inspeção são de responsabilidade do Conselho Regional competente. Art. 40. O cancelamento do registro ou cadastro de pessoa jurídica dar-se-á a pedido da entidade, em decorrência de processo disciplinar ordinário, em virtude do cometimento de falta disciplinar ou mediante constatação do encerramento de suas atividades. Parágrafo único. O cancelamento a pedido será deferido com a constatação do encerramento das atividades da pessoa jurídica ou das atividades de prestação de serviços em psicologia. Art. 41. Toda publicidade veiculada por pessoa jurídica deverá conter seu número de inscrição no Conselho Regional de Psicologia.
Capítulo 5 das infrações disciplinares ordinárias e suas penalidades. Art. 42. Será considerada infração disciplinar sujeita ao processo disciplinar ordinário. E, para a pessoa física, a. Descumprir as disposições de resolução de natureza administrativa, as previstas em lei que regulamenta o exercício profissional, além daquelas contidas na presente resolução. B. Atuar em pessoa jurídica que não atenda ao disposto no art. 24 da presente resolução. E, para a pessoa jurídica, a. Manter pessoa física no exercício profissional em período de suspensão/cassação ou com o registro ou cadastro cancelado. B. Contratar ou acobertar pessoa não habilitada para o exercício da profissão ou sem inscrição profissional. C. Não possuir ou deixar de indicar o responsável técnico pelos serviços psicológicos. D. Deixar de atender às condições éticas e técnicas para o exercício da profissão de psicólogo. Art. 43. Caso venha a ser constatado, a qualquer época, o não cumprimento das disposições contidas nesta resolução, o fato será considerado infração disciplinar e implicará a aplicação das seguintes penalidades para a pessoa jurídica, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. I. Multa. I. Suspensão temporária das atividades. I. Cancelamento do registro ou cadastramento. Art. 44. Da imposição de qualquer penalidade, caberá pedido de reconsideração ao próprio Conselho Regional de Psicologia e recurso ao Conselho Federal de Psicologia, com efeito suspensivo, no prazo de 30 dias, a contar da notificação da decisão. Art. 45. A tabela de multas por infração disciplinar será aprovada anualmente pela Assembleia Geral do Conselho Regional de Psicologia, de acordo com parâmetros definidos pela PAF e editados pelo CFP. Parágrafo único. As multas decorrentes de julgamento em processo disciplinar ordinário terão valores fixados pela decisão que a aplicar, no limite de umas 5 anuidades, de acordo com o princípio da individualidade da pena. Art. 46. Na aplicação da pena, o plenário do Conselho Regional de Psicologia considerará em cada caso i. A gravidade da falta, i. A especial gravidade das faltas relacionadas com o exercício profissional, i. A individualidade da pena, i. O caráter primário ou não do infrator. Parágrafo único. A reincidência será considerada agravamento para fins de decisão da pena. Capítulo 6 da Carteira de Identidade Profissional. Art. 47. O documento de identificação do psicólogo é a Carteira de Identidade Profissional, nos termos do art. 14 da Lei N. 5.766, de 20 de dezembro de 1971, combinado com o art. 47 do Decreto N. 79.822, de 17 de junho de 1977. Art. 48. O impresso próprio, para a expedição da Carteira de Identidade Profissional, será fornecido pelo Conselho Regional de Psicologia, de acordo com o modelo oficial aprovado pelo CFP. Art. 49. A Carteira de Identidade Profissional será preenchida mecanicamente pelo Conselho Regional de Psicologia, sem rasuras ou omissão de quaisquer dados nela indicados, salvo os relativos às anotações, que serão feitas sempre a pedido do interessado, respeitadas as disposições a serem editadas pelo Conselho Federal e pelos Conselhos Regionais de Psicologia. Parágrafo único. O psicólogo assinará a carteira e colocará sua impressão digital à vista de funcionário do Conselho Regional de Psicologia emitente, que introduzirá a fotografia do profissional no campo apropriado, autenticando-a com o sinete daquele órgão. Art. 50. Os documentos de identidade profissional expedidos pelos Conselhos Regionais de Psicologia, fundamentados em normas e modelos anteriormente adotados, continuarão a ter validade por prazo indeterminado. Parágrafo único. Em caso de necessidade de alteração ou expedição de segunda via desses documentos, eles serão substituídos pelo documento a que se refere o art. 48 desta consolidação. Título 4º do Exercício Profissional. Capítulo 1º do Exercício Profissional e dos Estágios de Aprendizagem e Arte.
51. O psicólogo é pessoalmente responsável pela atividade profissional que exercer. Art. 52. Sem prejuízo do caráter privativo da atividade profissional, o psicólogo poderá delegar funções a estagiário, como forma de treinamento. Parágrafo 1º. O psicólogo supervisor de estágio deverá estar inscrito no Conselho Regional da jurisdição na qual exerce sua atividade. Parágrafo 2º. A concessão de estágio ocorrerá somente nos casos em que fique caracterizada a natureza didática da atividade a ser realizada pelo estagiário e sob condições em que seja possível supervisionar o trabalho, respeitado o disposto na legislação sobre estágio, previsto na Lei N. 6.494, de 07 de dezembro de 1977, alterada pela Lei N. 8.859, de 23 de março de 1994. Parágrafo 3º. O psicólogo responsável obriga-se a verificar pessoalmente a capacitação técnica de seu estagiário, supervisionando e sendo responsável direto pela aplicação adequada dos métodos e técnicas psicológicas e pelo respeito à ética profissional. Parágrafo 4º. Considera-se estagiário estudante do ciclo profissional de curso de graduação de psicólogo, em situação regular junto ao MEC/ ou outro órgão competente, seja pela autorização ou reconhecimento, regularmente matriculado, cursando disciplina profissionalizante com atividade prática e que atenda à legislação sobre o estágio previsto na Lei N. 6.494, de 07 de dezembro de 1977, alterada pela Lei N. 8.859 de 23 de março de 1994. Capítulo 2º da Publicidade Profissional Art. 53. Toda publicidade veiculada por psicólogo conterá obrigatoriamente o nome completo do profissional, a palavra psicólogo, a sigla do Conselho Regional de Psicologia onde tem a sua inscrição e o número desta inscrição. Art. 54. Em sua publicidade, o psicólogo não poderá utilizar diagnóstico psicológico, análise de caso, aconselhamento ou orientação psicológica que, de alguma forma, identifiquem o sujeito. Art. 55. Em suas entrevistas e comunicações de trabalhos científicos, o psicólogo poderá se utilizar dos meios de comunicação sociais sempre que o objetivo for informativo ou educativo. Parágrafo único. Nessas oportunidades, o psicólogo não poderá divulgar aspectos de seu trabalho que possibilitem o acesso a leigos de instrumentos e técnicas de uso privativo da categoria. Art. 56. O psicólogo, em sua publicidade, é obrigado a prestar informações que esclareçam a natureza básica dos seus serviços, sendo-lhe vedado e fazer previsão taxativa de resultado e propor atividades, recursos e resultados relativos a técnicas psicológicas que não estejam cientificamente fundamentadas, e propor atividades não previstas como funções do psicólogo, e fazer propostas de honorários que caracterizem concorrência desleal, fazer autopromoção em detrimento de outros profissionais da área, propor atividades que impliquem invasão ou desrespeito a outras áreas profissionais. Divulgar serviços de forma inadequada, quer pelo uso de instrumentos, quer pelos seus conteúdos falsos ou sensacionalistas, ou que firam os sentimentos da população, induzindo-lhe demandas. Art. 57. O disposto no presente capítulo é aplicável a toda forma de publicidade ou propaganda, realizada por psicólogo, individual ou coletivamente, bem como por pessoa jurídica que tenha por objetivo a prestação de serviços psicológicos. Art. 58. A infração às normas deste capítulo será julgada, nos termos da legislação em vigor, como falta disciplinar. Capítulo 3º da Orientação e da Fiscalização Profissional Art. 59. Cabe ao Conselho Federal de Psicologia e aos Conselhos Regionais de Psicologia informar e esclarecer ao público, pelos meios que julgarem convenientes, quanto às atividades profissionais dos psicólogos, sua competência e limitações legais. Art.
60. Os conselhos regionais de psicologia representarão, por iniciativa própria, as autoridades policiais ou judiciárias, a ocorrência do exercício ilegal da profissão, apontando, sempre que possível, o nome do indiciado ou presumível infrator. Parágrafo único. A prática ilegal da profissão, quando por servidor público ou empregado no exercício direto ou indireto de suas funções, será representada ao seu superior hierárquico para as providências administrativas e judiciais cabíveis. Art. 61. As providências do Conselho Regional de Psicologia poderão ser adotadas na mesma sessão em que for oferecida a denúncia, desde que sejam suficientes os elementos de prova fornecidos, de tal forma que fique evidente a prática do fato. Art. 62. A orientação e a fiscalização, diretas e imediatas, serão realizadas por conselheiros, psicólogos devidamente credenciados ou fiscais contratados pelo Conselho Regional de Psicologia, os quais realizarão suas tarefas por intermédio de visitas de inspeção ou de outros métodos apropriados. Parágrafo único. Os agentes de fiscalização e orientação serão identificados pelo Conselho Regional de Psicologia, devendo exibir a sua documentação no ato. Art. 63. Para efeito de orientação e fiscalização, o Conselho Regional de Psicologia considerará qualquer comunicado ou notícia que chegue ao seu conhecimento, independentemente das visitas de rotina. Art. 64. Os fiscais que desempenham a função de orientação e fiscalização serão psicólogos contratados por seleção pública. Art. 65. No desempenho de suas funções, os responsáveis pela orientação e fiscalização deverão conduzir-se de modo a refletir condignamente a imagem do Conselho Regional de Psicologia, por intermédio do respeito à dignidade da pessoa, do profissional e da instituição. Art. 66. Competirá aos fiscais e psicólogos credenciados para realizar orientação e fiscalização, cumprir as ordens emanadas diretamente do Conselho Regional de Psicologia e respeitar as disposições previstas no Manual de Orientação e Fiscalização, MORF. Art. 67. Nos casos de irregularidade, o Conselho Regional de Psicologia adotará os seguintes procedimentos, de acordo com o que dispõe o Código de Processamento Disciplinar, CPD, e notificará o indiciado para que, em prazo determinado, compareça ao Conselho a fim de apresentar defesa ou regularizar sua situação, e instaurará processo e adotará medidas legais, quando cabíveis, e aplicará penalidades, quando couberem. Art. 68. Os Conselhos Regionais de Psicologia poderão editar atos complementares que tornem a orientação e fiscalização mais eficazes, desde que dentro dos limites de competência definidos por lei, nos regimentos internos e respeitadas as normas editadas pelo Conselho Federal de Psicologia. Art. 69. As atividades de orientação e fiscalização, no âmbito do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Psicologia, reger-se-ão pelo disposto no Manual Unificado de Orientação e Fiscalização. Título 5º da Arrecadação, Capítulo 1º das Anuidades, Taxas e Multas, Art. 70. Os parâmetros das anuidades, das taxas, dos emolumentos e da tabela de multa serão fixados anualmente pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras, APAF. Parágrafo único. A Assembleia Geral de cada Conselho Regional aprovará os valores que serão cobrados em sua jurisdição, com base nos parâmetros fixados na Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras, cabendo ao Conselho Federal de Psicologia a aprovação da tabela consolidada da entidade. Art. 71. Os valores das anuidades, taxas, multas e emolumentos serão fixados em moeda corrente. Parágrafo 1º. No período regular de cobrança, as anuidades dos profissionais e das pessoas jurídicas já registradas serão pagas em cota única ou em até 3 parcelas, vencíveis nos meses de janeiro, fevereiro e março. Parágrafo 2º. A Assembleia de cada Conselho Regional de Psicologia poderá conceder desconto de até 10%, quando o pagamento da cota única for efetuado no mês de janeiro.
Se o pagamento for efetuado no mês de fevereiro, o desconto deverá ser de até 5%, não sendo previsto desconto para o pagamento no mês de março. Parágrafo 3º. Os pagamentos efetuados após 31 de março serão acrescidos de multa de 2%, e juros de até 0,5%, ao mês, calculado sobre o valor corrigido. Parágrafo 4º. O Conselho Regional de Psicologia poderá, a seu critério, decidir pelo parcelamento do pagamento da primeira anuidade. Art. 72. Os valores em atraso ou em débito, cobrados dos psicólogos inscritos, de acordo com o disposto no art. 89 caput parágrafo 1º, poderão ser pagos em parcelas, tantas quantas forem fixadas pelo Conselho Regional. Parágrafo único. As parcelas terão vencimento mensal e sucessivo e serão calculadas considerando-se o que dispõe o art. 71. Parágrafo 3º. Art. 73. As anuidades ou respectivas parcelas, bem como as multas por infração à Lei N. 5.766, de 20 de dezembro de 1971, ao Decreto N. 79.822, de 17 de junho de 1977, ao Código de Ética Profissional do Psicólogo, bem como qualquer valor cuja cobrança seja legalmente atribuída aos Conselhos Regionais de Psicologia, quando não pagos no devido prazo, estão sujeitos a juros de 0,5%, ao mês, multas de mora e outras correções previstas em lei. Parágrafo único. Para o cálculo das correções e juros de mora previstos no caput deste artigo, considera-se como mês completo a fração igual ou superior a 15 dias. Art. 74. O Conselho Regional de Psicologia onde o profissional está inscrito é o responsável pela cobrança dos débitos. Capítulo 2º da Quarta Parte do Conselho Federal de Psicologia Art. 75. Na cobrança compartilhada, a quarta parte da arrecadação dos Conselhos Regionais de Psicologia que cabe ao Conselho Federal, correspondente a um terço, ou 33,33%, nos termos do parágrafo único do art. 16, da Lei 5.766, 71, e art. 9, IV, do Decreto no 79.822, 77, será remetida imediatamente após efetivada a arrecadação. Art. 76. Na cobrança não compartilhada, os Conselhos Regionais remeterão a cota, parte até o 15º dia do mês subsequente ao da realização da receita. Art. 77. Para viabilizar a realização de programas comuns, o Conselho Federal de Psicologia consignará em seu orçamento o valor correspondente a 25%, de sua arrecadação para auxílio financeiro aos Conselhos Regionais. Parágrafo único. Para atendimento ao estabelecido no caput deste artigo, o CFP autorizará os Conselhos Regionais a reterem esse percentual do valor da cota parte a ser remetida, que, dessa forma, passará a ser de 1/4, ou 25%, do valor arrecadado pelo CRP. Art. 78. A cota que cabe ao Conselho Federal, de acordo com o disposto no artigo anterior, será dividida em duas partes, sendo uma de 80%, denominada cota parte, e outra de 20%, denominada cota revista, esta destinada ao financiamento da revista Psicologia, Ciência e Profissão e de projetos similares da entidade. Parágrafo 1º. No ato da remessa da cota parte e da cota revista, o Conselho Regional de Psicologia especificará, por escrito, a natureza, o valor da receita arrecadada e o mês e ano de competência. Parágrafo 2º. A cota parte e cota revista remetidas após o prazo estabelecido no artigo 76 terão seus valores atualizados com base no índice aplicado à caderneta de poupança do primeiro dia do mês a que se referir a remessa, proporcionalmente aos dias de atraso. Título 6º das Disposições Especiais. Capítulo 1º das Despesas com Reuniões e outras art.
79. As diárias pagas pelos Conselhos Federal e Regionais de Psicologia são destinadas ao ressarcimento de despesas com alimentação e transporte urbano de conselheiro, convidado, empregado ou prestador de serviços, realizadas fora do município de residência, quando em viagem a serviço do Conselho. Parágrafo 1º. As despesas com hospedagem, quando necessária, serão providas pelo Conselho que autorizou o serviço, salvo acordo entre as partes. Parágrafo 2º. O ressarcimento de despesas de transporte ou alimentação, quando realizadas a serviço do Conselho no município de residência, será feito através de ajuda de custo. Art. 80. Os valores de diárias e ajuda de custo serão fixadas por meio de resolução de cada conselho, tendo como parâmetro os valores de mercado dos serviços a que se refiram. Parágrafo único. Os valores de diárias e ajudas de custo estabelecidos pelo Conselho Federal de Psicologia serão o limite máximo para os valores estabelecidos pelos Conselhos Regionais de Psicologia. Art. 81. As despesas com diárias serão autorizadas pelo presidente do Conselho Federal ou do Conselho Regional de Psicologia até o limite de 3 para cada conselheiro, convidado, empregado ou prestador de serviços em um mesmo deslocamento, ou pela diretoria, em casos que ultrapassem este limite. Art. 82. Quando, para atender às necessidades dos Conselhos Federal e Regionais de Psicologia, o conselheiro, convidado, empregado ou prestador de serviços utilizar-se de veículo próprio para locomoção, o ressarcimento das despesas se fará por quilômetro rodado, de acordo com o disposto em resolução ou portaria editada pelo Conselho que está sendo servido. Parágrafo 1º. O número de quilômetros rodados a ser adotado para o cálculo será o declarado pelo conselheiro, convidado, empregado ou prestador de serviços que realizou o deslocamento. Parágrafo 2º. Em situações especiais, os Conselhos Federal e Regionais poderão contratar serviços de alimentação e transporte para conselheiros, convidado, empregado ou prestador de serviços, e negociar outras formas de ressarcimento, desde que não sejam ultrapassados os valores estabelecidos na respectiva resolução sobre diárias e ajuda de custo. Capítulo 2º da Avaliação Psicológica para a Carteira Nacional da Habilitação Art. 83. Compete aos Conselhos Regionais de Psicologia fiscalizar a atuação de psicólogos que efetuam exames psicológicos em candidatos à obtenção da Carteira Nacional da Habilitação de Motorista. Art. 84. A realização dos exames referidos no artigo anterior é de competência privativa e responsabilidade pessoal de psicólogos que atendam às exigências administrativas dos órgãos públicos responsáveis pelo trânsito. Parágrafo único. Para atuar na área de exame psicológico para concessão de carteira de motorista, é indispensável que o psicólogo esteja cadastrado no Conselho Regional de Psicologia. Art. 85. Cada psicólogo só poderá efetuar atendimento de, no máximo, 10 candidatos por jornada diária de 8 horas de trabalho. Art. 86. Todos os trabalhos de entrevistas, aplicação e avaliação das provas deverão ser realizados exclusivamente por psicólogos, vedada a utilização de auxiliares. Parágrafo 1º. Quando caracterizada a situação de estágio curricular ou de aprendizagem, poderá o psicólogo delegar tarefas a estagiários, assim se entendendo os estudantes do ciclo profissional de psicologia, que as executarão sob sua supervisão direta e constante. Parágrafo 2º. A delegação de tarefas prevista no parágrafo anterior não altera o limite de atendimentos estabelecido no art. 85. Art. 87. Os Conselhos Regionais de Psicologia estabelecerão ações integradas com os órgãos de trânsito de sua jurisdição visando o cumprimento da legislação vigente, respeitadas as competências específicas de cada entidade. Art. 88. Os Conselhos Regionais de Psicologia editarão norma complementar para a aplicação do disposto na presente resolução na área de sua jurisdição, atendendo às peculiaridades regionais. Título 7º Capítulo I de Inadimplência à Art.
89. Os profissionais e pessoas jurídicas que não efetuarem o pagamento ao Conselho dos valores de sua responsabilidade, até o dia 1º de abril do ano subsequente ao vencido, serão considerados inadimplentes. Parágrafo 1º. Antes dessa data, o não pagamento é considerado atraso, podendo o Conselho Regional informá-los da sua condição, solicitando regularização e notificando da possibilidade de parcelamento. Parágrafo 2º. 30 dias antes da caracterização do débito, o Conselho Regional iniciará o processo de cobrança, enviando correspondência com aviso de recebimento, concedendo prazo de 30 dias para comparecimento e alertando para a possibilidade de inscrição na dívida ativa. Parágrafo 3º. Em não havendo quitação do débito no prazo concedido, o Conselho Regional de Psicologia enviará nova correspondência, com aviso de recebimento, concedendo o prazo de 30 dias, para regularização, sob pena de inscrição na dívida ativa e cobrança judicial. Art. 90. Não havendo resposta, o Conselho Regional de Psicologia inscreverá o débito na dívida ativa e iniciará a cobrança judicial.